Fala meu povo, como é que vocês estão? Tranquilo? Vamos lá galera, vamos fazer mais um vídeo sobre desenhos esquecidos, aqueles desenhos que vocês assistiram quando vocês eram menores, enfim, e acabaram esquecendo lá no meio, no cantinho, o empoeirado lá do seu cérebro, beleza? Então esse vídeo é pra você, então bora começar ele sem mais delongas, depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Jonathan, bem-vindos a mais um vídeo do Cartoonlogia, meu povo. Lembrando pra vocês que essa é a parte 4, 3, 5, eu não lembro direito, mas eu acho que é a parte 4, mas deve ser a 5, enfim, só pra deixar claro que esse não é o primeiro vídeo, beleza? A gente já tem uma série sobre esse tema, então se você assistir esse vídeo e sentir falta de algum desenho, beleza? Dá uma olhadinha na parte 1, na parte 2, na parte 3, enfim, dá uma olhadinha lá na série e vê, né, se o seu desenho tá lá, beleza? Se não tiver, deixa aqui nos comentários que ele já serve como uma inspiração para os próximos vídeos, beleza? Então, bora começar então, sem mais delongas, com o primeiro desenho, que é Mucha Lucha. Esse desenho foi um marco na história das animações, até porque esse desenho ele foi o primeiro a passar na TV assim, no mainstream, né? Que foi inteiramente feito, né, pelo Adobe Flash, que já foi uma novidade aí, já pegou muita galera de surpresa por ser um desenho inteirinho feito em Adobe. No desenho a gente acompanhava a história de Ricochet e seus amigos que estudavam e treinavam na escola de luta livre. Esse desenho era cheio de lutas incríveis, muito colorido, a arte dos personagens também era muito legal, e uma coisa interessante nesse desenho é que eles tinham um código de luta. Cara, esse desenho tá botando no espanhol em dia, cara. Não tá fácil não. Então esse código de luta, né, era basicamente que eles nunca poderiam tirar o seu uniforme, né, principalmente a sua máscara. Um lutador de luta livre jamais tirava sua máscara de combate, senhoras e senhores. Não poderia tirar essa máscara. Enfim, Mucha Lucha foi um desenho incrível que passou na Cartoon Network. Esqueci de falar onde tinha passado, mas foi na Cartoon. Cara, foi incrível, muito legal. Eu assisti pouco dele, infelizmente, não cheguei a assistir muito sobre ele. Mas é muito legal, conquistou alguns fãs por aí. E foi muito importante também por trazer a cultura mexicana para, sabe, para os holofotes, cara, para um dos principais canais de desenho que já existiu aí no mundo, né? Então, antes mesmo de Vida, né, a vida é uma vida, como é? Viva, a vida é uma festa, né? Então, cara, muito antes da Pixar pensar em lançar esse desenho, já tinha esse desenho aí para trazer um pouco da cultura mexicana aí para as pessoas. Muito bacana e muito legal. Galera, só um aviso aqui para vocês, que se vocês lembrarem de algum desenho que vocês tinham esquecido aqui, eu peço que vocês deixem o seu like, beleza? Isso significa que a gente merece muito like, porque a gente tocou aí na sua nostalgia, beleza? Então deixa o like aqui e se seu desenho não apareceu como eu falei, deixa nos comentários também, beleza? Que daí já serve como para próximos vídeos, entendeu? Futuros vídeos. Bora, próximo. Bora falar de mais um desenho que também trouxe a cultura mexicana para nós, senhoras e senhores. Pois é. Esse desenho aqui é para botar meu inglês à tona, meu espanhol à tona, porque agora eu vou falar de um desenho chamado El Tigre, As Aventuras de Manny Rivera. Esse desenho foi uma pérola no meio de tantos desenhos que já existiram na Nickelodeon. Cara, esse desenho aqui merecia muito mais reconhecimento do que ele já tem, beleza? Em El Tigre, né, As Aventuras de Manny Rivera, a gente acompanhava a história do Manny, né, que na sua família, a sua família é um pouco complicada, porque de um lado nós temos o seu pai. O seu pai é um super-herói muito famoso chamado White Pantera, um negócio assim, se eu não me engano. Mas também, por outro lado, nós temos o seu avô, que não é um super-herói, é um super vilão super famoso, que é o Puma Louco. Então o Manny, o que acontece com o Manny? O Manny é basicamente um anti-herói, digamos assim. Cara, o Manny sempre fica em dúvida do que fazer, se ele segue os passos do pai, se ele segue os passos do avô. Muito bem, cadê? O guacamole, eu te dei dinheiro hoje cedo pra comprar. O quê? Você não me deu dinheiro nenhum! Você não pode provar. Vá buscar o guacamole. O jogo já vai começar. Então é bom andar logo. Eu não vou perder o jogo. Esse é o preço da traição. Então o Manny ele tem um cinto aqui mágico, que quando ele ativa ele se transforma no El Tigre. Então ele ganha habilidades, né? Começa a fazer acrobacias, ganha garras, enfim, ganha todo um uniforme de tigre.
E daí ele sempre fica em dúvida, cara, eu vou salvar um mundo ali, ou eu vou lá passar o pé pra uma senhorinha tropicar na rua, entendeu? Ou eu vou lá ajudar meu avô a assaltar um banco, entendeu? Ele sempre fica nessa intriga. E cara, isso que é demais nesse desenho, esse desenho é incrível, cara, muito engraçado esse desenho, eu dei muita risada quando assisti esse desenho, porque cara, era incrível, é incrível. Direto o Manny fica nessa coisa de imoralidade, de não saber o que fazer, e cara, é simplesmente demais. Esse desenho era muito bonito, tinha uma arte excelente, cara, muito bonita mesmo. A trilha sonora muito legal mesmo, aquelas guitarrinhas latinas, é assim que fala, não sei o nome daquele. Enfim, muito massa, incrível, cara. Infelizmente esse desenho acabou sendo cancelado por falta de audiência, cara. Então, cara, é uma pena porque El Tigre era demais, muito incrível, cara. Ele merecia muito mais reconhecimento. E é uma injustiça o que aconteceu com esse desenho. Bora pro próximo. Agora bora falar de um desenho que muita gente nem sequer conhece. Se não conhece, como é que vai lembrar, né? Pois é, tô falando de um desenho um pouco nojento. Um pouco não, talvez seja bastante. Eu tô sendo um pouco bipolar nesse vídeo, me desculpem, tô sem meu remédio. Tô falando de um desenho chamado Os Grotescologistas. Pois é, senhoras e senhores, Os Grotescologistas é um desenho que, cara, quase não vejo ninguém falar sobre esse desenho e quando eu pergunto pra alguém, a pessoa nunca assistiu esse desenho. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one. Nesse desenho nós acompanhávamos os irmãos Ty e Abby Archer. Eles eram agentes secretos que eram especializados em grotescologia. É idiota, mas o que é grotescologia? Eu poderia falar que eu não sei, mas até que eu sei, tá? Momento telecurso aqui pra vocês. Bora lá, Theo. Aqui nós temos a palavra grotescologia, beleza? Então, se nós dividimos aqui a grotescologia, nós temos aqui, ó, logia, beleza? Esse logia significa basicamente um estudo, beleza? E o grotesco, bom, dá pra imaginar já que o grotesco é basicamente alguma coisa grotesca, uma coisa nojenta. Então, nós juntamos grotescologia e se forma o estudo de algo grotesco, o estudo de algo nojento, beleza? É isso. Tá vendo? Cartoonlogia. Foi daí que eu tirei o nome do canal também. Cartoonlogia. Cartoon de desenhos animados, cartoons e logia de estudo. Enfim, tá vendo? É cultura esse cartoonlogia, cara, pra vocês, beleza? Então, como vocês já aprenderam o que é grotescologia, dá pra imaginar que esses irmãos agentes secretos sempre iam atrás de casos onde envolvia coisas muito nojentas como fungos, bactérias, insetos. Relaxa, é perfeitamente natural. As meninas têm tantos gases quanto os meninos. Não essa menina. Direto os caras tinham que ir pro esgoto porque algum vilão super nojento tava fazendo alguma coisa. E por incrível que pareça, não se enganem, esse desenho ele era educativo, tá? Educativo de uma forma bizarra. Sim, mas era educativo, tá bom? Provavelmente se os seus pais te vissem assistindo esse desenho na sala, enfim, no quarto, eles provavelmente perguntariam pra você o porquê que você tá assistindo uma coisa dessas, né? Enfim, mas é divertido. Enfim, fazer o que, né? Bora pro próximo. Bora falar de mais um desenho esquecidíssimo, infelizmente, mas que era muito legal, muito bacaninha também, chamado Astro Boy. Astro Boy não, desculpa, Astro Boy é outro, tô viajando, gente, esquece Astro Boy. Astro Boy é outro, larga mão. Vamos falar de outro, é Robo Boy. Astro Boy. Robo Boy, galera, Robo Boy, hein? Robo Boy passou na Cartoon Network e era um desenho muito legal, tá? Era um desenho que misturava mais ação, enfim. E nós acompanhávamos um robozinho, né? Que ele foi criado por um professor e ele acaba vivendo com um garotinho chamado Tommy, que tenta ensinar ele a como ser humano, digamos assim, beleza? E só que no meio dessas travessuras, desses aprendizados, ele sempre tem que tentar escapar do professor kamikaze que está sempre atrás dele para tentar capturar ele, enfim, com vários planos mirabolantes. E o Roboboy, ele tem alguns modos, né? Por exemplo, o Roboboy, quando ele está desativado, ele parece apenas um bonequinho ali, enfim, que é como ele fica na maior parte do tempo quando ele está em algum lugar público. E aí, quando ele tá só com o Tommy, digamos assim, alguma pessoa que ele confia, ele já fica no modo ativo dele, que daí sim ele fica um robozinho comunicável, que se mexe, enfim, que fala com as pessoas. Nós também temos a super ativação, ultra ativação, alguma coisa assim, que daí ele ficava, o bichinho ficava parrudo, aí o bichinho crescia, aí era um robozão cheio de laser, cheio de míssil, cheio de... aí virava um Optimus Prime da vida, entendeu? E, cara, era um desenho muito legal, o visual do Roboboy é muito legal, ele é bonitinho, ele é badass, cara, o Roboboy fazia o trabalho ali, deixa ele que ele dá conta do serviço. Muito legal, muito divertido, como eu falei,
O visual desse desenho era simplesmente muito bonito, cara. Eu revi algumas cenas e, cara, pra ver se não era coisa da minha memória de criança, mas não, realmente era muito legal, muito bonitinho, e enfim, assistam Roboboy se nunca assistiram, beleza? Sensacional. Bora pro próximo. Nosso próximo desenho surgiu de uma parceria ousada entre a Lego e a Cartoon Network. Nós sabemos que a Lego e a Cartoon já se uniram para fazer várias animações, várias séries de animações no próprio canal da Cartoon, né, como Ninja Go, por exemplo, né, e vários outros aí, mas Ninja Go é sensacional, maravilhoso. Enfim, eu estou falando de um desenho chamado Mixels. Pois é, Isaac, querido Isaac. O Isaac é um inscrito aqui do canal que ele sempre comenta ali pra eu falar sobre Mixels, esse desenho que ele gosta bastante. Mas não só isso, já falo um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco sobre Mixels. Aí, Isaac, seu momento chegou, finalmente, né? Diferente de várias animações aí de vários canais, né? Mixels, ele era em curta-metragem, não era por episódios extensos e longos. Geralmente, Mixels passava entre intervalos de outros desenhos, cara, durante a Cartoon. O que, cara, legal, era novo, mas, enfim, se tá aqui é porque foi esquecido, tadinho, não? Bora falar um pouco sobre Mixels. Em Mixels, nós tínhamos cada personagemzinho, cada criaturinha ali, sabe? Que, cara, enfim, tem algumas criaturinhas meio estranhas. Vou estar deixando aqui pra vocês, são basicamente pecinhas de Lego unidas umas nas outras. E são separados por tribos, então cada tribo era separada geralmente por elementos da natureza, então fogo, gelo, eletricidade, tinham várias tribos diferentes. Beleza? Nós também tínhamos os vilões, que eram basicamente criaturinhas, só que sem cor, ao contrário dos Mixels, que eram coloridos. Então eles eram os Nixels, e daí sempre os Mixels tinham que enfrentar aventuras contra os vilões, que eram os Nixels. Esse desenho focava bastante na combinação dos Mixels, né? Eles sempre se fundiam e faziam combinações diferentes para poder superar os seus desafios. Foi assim, ó. Até você pode cair. É bem assim, ó. Todo Mixel, do jovem ao adulto, corre riscos. Infelizmente esse desenho não durou muito, ele foi cancelado em poucos episódiozinhos, né? Mas atualmente ele é muito difícil você conseguir achar esse desenho para assistir, caso você se interesse ou queira relembrar alguma coisa. É muito difícil de achar ele, então nosso inscrito, né, o Isaac, que tá aqui, cara, desde muito tempo do canal, então, Isaac, muito obrigado por estar acompanhando o canal. Ele sempre me recomendou esse desenho e eu tô aqui pra falar um pouco sobre ele e divulgar também o canal do Isaac, porque no canal do Isaac ele faz uma fã dublagem desse desenho que é o Mixels. Então, e muito boa por sinal, tá? Eu assisti alguns episódios, Isaac, tá de parabéns, bacana demais, muito legal. Muito bem feito. Então se vocês quiserem ir lá, né, vai lá, assistam os episódios de Mixels pela dublagem do Isaac. Cara, muito legal, sensacional, vou estar deixando aqui na descrição o canal do Isaac. Se ele assistir esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai comentar, então também qualquer coisa, vai estar lá, só você um pouquinho para baixo aí, o Isaac vai estar ali nos comentários, beleza? Meu povo, então é isso. Se vocês lembraram de algum desenho, por favor, deixa o like, hein? A gente merece um like. Eu acho que se a gente conseguiu ativar uma parte empoeirada aí do seu cérebro, né? Não esquece de se inscrever no canal e ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos, meu povo. Então, vejo vocês até logo, né? Muito em breve. Tchau, tchau.